Vamos começar o nosso bate-papo hoje. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite da página Profissões Regulamentadas, dos administradores, e da página Servidores de Conselhos Profissionais, tá certo? Quero agradecer também aos diretores da ANAF, que essa associação ela existe desde janeiro deste ano, e ela vem com a missão muito grande de congregar os agentes fiscais em conselhos profissionais. Estima-se que são mais ou menos 5.000 agentes fiscais em conselhos profissionais, e deles, de fato, vem o exercício do poder de polícia dos conselhos profissionais. Racionalmente, são os agentes fiscais que aplicam o poder de polícia na hora de fiscalizar. Depois vem o poder de polícia de julgar processos éticos. Achamos que nós precisamos ser ouvidos enquanto servidores de conselhos profissionais e enquanto agentes de fiscalização. Temos certeza que nós temos muito a contribuir com esta grande discussão que está acontecendo em torno da PEC 108 de 2019, tá certo? Está tentando normatizar, encontrar pontos comuns em que a gente possa interagir e aí, principalmente, aperfeiçoar o serviço de fiscalização nos conselhos profissionais, tá certo? Nós não vamos entrar em questões técnicas de controle de constitucionalidade interno lá sobre a PEC 108, mas a gente quer apresentar o que a ANAF pensa de tudo isso e qual o posicionamento da ANAF. A minha qualificação vai estar no conteúdo do vídeo editado, tá certo? Quero chamar a atenção que o assunto está bombando na internet, bombando em Brasília, está pegando fogo a discussão, a mídia, as grandes páginas estão discutindo o assunto, tá certo? Mas eu queria aqui fazer uma ressalva, queria aqui citar algumas matérias que foram, de fato, muito importantes para a discussão. Eu tenho aí a manifestação da ASCOP, a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, fizeram uma matéria muito técnica, defenderam a posição dos conselhos como autarquia pública. Eu queria fazer menção ao Correio 24 horas, o professor aí, o procurador jurídico do CRMV Bahia, o doutor Tiago Matos, também fez uma matéria muito interessante no Correio 24 horas. A nota técnica emitida pelo Sindiscosse, em parceria com outros sindicatos, e a IBEPS, que é um Instituto Brasileiro de Normas Técnicas e de Estudos Técnicos. Queria ressaltar que esse material é um material de muita importância, que o conteúdo técnico desta matéria, ela traz muito conhecimento ao debate. Precisamos debater a um nível técnico, não podemos debater com a visão populista. Eu sei que alguns profissionais que exercem profissões regulamentadas estão profundamente insatisfeitos com seus conselhos, mas essa discussão precisa sair do campo populista para ir para o campo técnico. Tá certo? E se a gente for para o campo técnico, o foco é um outro, a discussão vai para um outro nível técnico, administrativo, jurídico, que envolve direito administrativo, que envolve controle de constitucionalidade, que envolve as discussões que estão acontecendo lá no STF e as ações que estão tramitando no STF. Tudo isso é uma colcha de retalhos. E a gente precisa, de fato, discutir tudo, entrelaçando todas essas coisas para chegarmos a uma conclusão. A gente entende que os conselhos, eles não precisam de extinção, eles precisam de serem remodelados, tá certo? Eles precisam ser melhor discutidos. Matérias como esta, uma grandiosidade que é esta PEC, que tem uma repercussão e uma consequência grande
demais no Brasil, já que o Brasil adota um modelo em que as profissões regulamentadas, elas são fiscalizadas por conselhos profissionais. Você discute primeiro e depois propõe, tá certo? Então, com os impactos que ela pode causar, deveria se chamar os agentes envolvidos, profissionais regulamentados, conselheiros dessas autarquias, desses conselhos profissionais, e ouvir também os servidores. Não tem como você discutir PEC sem ouvir servidores. Quem conhece conselhos profissionais são os seus servidores. Quem conhece a atividade de fiscalização são os seus agentes fiscais. Sem esses dois elementos aqui, ou um elemento, servidor de conselhos profissionais, não se pode discutir uma PEC da grandiosidade dos impactos que ela tem. Por isso, nós já pedimos a todos os atores envolvidos que convoquem os servidores, porque eles precisam ser ouvidos. Por que quem conhece conselhos profissionais são os seus servidores? Porque as gestões são cíclicas, no máximo ficam 2 mandatos. Quem permanece de fato são os servidores de carreira. Por isso eles têm uma sensibilidade maior para entender o que os conselhos precisam, o que eles não precisam. Então, gente, nós estamos aqui nos colocando à disposição, tanto a ANAF, conselhos profissionais, mas existem que representam os seus associados agentes fiscais, mas existem instituições que representam a categoria e que precisam ser ouvidas também, tá certo? Eu queria dizer que a gente precisa mostrar para a sociedade a importância da profissão regulamentada. Quais são os impactos que uma profissão, ao não ser fiscalizada, ela causa para a sociedade? Eu tenho várias outras profissões regulamentadas, tá certo? E que, de fato, exercem e oferecem para a sociedade um serviço de alta relevância pública. Por exemplo, eu estou aqui na minha tela com os fiscais do Conselho de Farmácia atuando ali em Manaus. Eu tenho aqui essa matéria. Eles estavam fechando farmácias, por quê? Porque essas farmácias não estavam cumprindo as regras impostas, regulamentadas pelo Conselho Federal de Farmácia. Agora, imagine o impacto que um profissional desabilitado ou um profissional que não esteja submisso às regras éticas da sua profissão e que desempenhe a sua função com irresponsabilidade, sem temor de represálias e sanções disciplinares. Assim serve para o educador físico, assim serve para o enfermeiro, assim serve para o médico, assim serve para o engenheiro, assim serve para o contador, assim serve para o corretor de imóveis, assim serve para o fisioterapeuta e todas as profissões que são regulamentadas. A sociedade precisa entender que essas pessoas, elas exercem a sua profissão de acordo com normas éticas e sanções disciplinares que podem ser aplicadas se esses profissionais desobedecerem às suas regras éticas, tá certo? E quem formula essas regras éticas? Quem formula são eles mesmos, são os seus pares. Aqueles que conhecem da sua profissão, aqueles que têm expertise na sua profissão, que vão se sentar, se reunir e editar resoluções que normatizem o exercício profissional de cada profissão. Portanto, o governo não tem expertise para conhecer de todas as profissões. Quem ao longo dos anos desenvolveu experiência e expertise para regular as profissões foram os conselhos profissionais. Ninguém mais tem expertise e experiência para regular cada uma das profissões que não seja o profissional da própria área, tá certo? São 14,6 milhões de profissionais regulamentados no Brasil. Quem vai fiscalizar todo esse pessoal?
A sociedade, ela não cresceu, não evoluiu politicamente para que ela saiba que ela tem o poder de fiscalizar os prestadores de serviço. Então, alguém tem que assumir isso. O governo pode fiscalizar a administração indireta criada pelo Decreto-Lei número 200 de 1967, criou a administração indireta justamente para que o governo, diretamente não podendo fiscalizar, criasse essas autarquias para fiscalizar. Hoje são 14,6 milhões de profissionais do Brasil que não podem ser fiscalizados se você não houver uma segmentação por categoria. Os conselhos profissionais é quem abarcou essa responsabilidade da União, do governo, do executivo e desempenha essa profissão. Agora imagine 14,6 milhões de profissionais trabalhando agora sem regras éticas para serem submetidos. Vamos avançar aqui. A PEC 108 de 2019. A PEC 108, ela altera o artigo 174 da Constituição Federal e ela passaria a vigorar com a seguinte redação. Artigo 174-A diz assim: a lei não estabelecerá limites ao exercício da atividade profissional ou obrigação de inscrição em conselho profissional, sem que a ausência de regulação caracterize risco de dano concreto à vida, à saúde, à segurança ou à ordem social. Mas o texto ele está aberto. A lei estabelecerá limites ao exercício de atividade profissional ou obrigação de inscrição em conselhos profissionais, sem que a ausência de regulação caracterize. Está muito solto, está muito aberto. Eu posso ter profissões em que, numa primeira análise, ela não ofereça risco concreto à vida, à saúde, à segurança e à ordem social. E quando essa profissão estiver sendo exercida na sociedade, ela pode sim causar um dano à sociedade. Portanto, achamos que a proposta do artigo que modifica a Constituição, ele é aberto, ele precisa ser mais específico, está muito aberto, são conceitos, não são conceitos diretos, concretos. Risco à vida, risco à saúde, risco à segurança e à ordem social podem ser interpretados de diversas maneiras, tá certo? O artigo 174b diz assim: os conselhos profissionais são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que atuam em colaboração com o poder público. A gente já teve um caso em que uma emenda constitucional, a 1998, ensejou a Lei 9.649, também de 98, que incluiu o artigo 58 e parágrafos e tentou fazer dos conselhos profissionais entidades de direito privado, mas com poder de polícia. Esse entendimento caiu com o julgamento da DIN 1717, transitado em julgado em 2001 ou 2003, e que considerou que não pode haver atividade, poder de polícia em entidades privadas. Ora, o que a gente quer agora é, de novo, tentar fazer dos conselhos profissionais entidades de direito privado com poder de polícia. Nos parece que não casa bem, não está alinhado com a Constituição, mas com a própria natureza do serviço público. Porque o serviço público, ele precisa principalmente de estabilidade e independência para fazer o seu serviço. Como é que um agente de fiscalização profissional vai desempenhar bem o seu serviço se ele sabe que ele não está amparado pela estabilidade que hoje a Constituição nos dá e pelo poder de polícia que ele tem? Como desempenhar fiscalização se eu posso sofrer sanções dos meus superiores, sanções essas que podem estar não submetidas à regra constitucional, cobertura para que eu exerça sem influência de agentes externos, principalmente agentes políticos,
querendo implantar ali o seu interesse. O agente de fiscalização precisa desenvolver a sua atividade com isonomia, tá certo? Com isenção, com submisso à Constituição. Então, a atividade pública, ela precisa se revertir de uma estabilidade, por exemplo. Como tirar a estabilidade dos servidores do MPF? Como tirar a estabilidade dos servidores do Judiciário? Imagine se um juiz não tivesse estabilidade. Imagine se um policial federal, estadual, não tivesse estabilidade para exercer a sua função, impor o seu poder de polícia. Seria muito difícil. Assim é com os conselhos profissionais. Nós, agentes de fiscalização, precisamos estar acima de qualquer influência política, submetidos à Constituição, às leis, para que o nosso trabalho não seja interferido por agentes políticos, tá certo? Como eu falei no início, essa discussão técnica, se ela passa, se ela não passa, essa é uma discussão que cabe ao Congresso. É ele que faz o primeiro controle de constitucionalidade, vai passar pela CCJ, vai passar aí pelas câmaras, né? E o Congresso, a Câmara dos Deputados, o Senado, a Presidência da República também, vai exercer o seu controle interno, vamos dizer assim, não é? Para depois poder o controle externo ser exercido. Mas para isso é preciso de fato que os agentes políticos que decidem se essa lei é constitucional, não é constitucional, quais os impactos, eles precisam ouvir todos os atores envolvidos, tá certo? Não ouvir apenas os profissionais. A gente entende que os profissionais, eles precisam ser ouvidos mesmo, porque a insatisfação ela é muito grande, ela é monstruosa. Os conselheiros precisam ser ouvidos, mas os servidores também precisam ser ouvidos. O que é que nós temos lá no STF? O STF talvez hoje seja o agente que pode, de alguma forma, modificar essa PEC. Por quê? Porque o STF está para julgar a ADIM 2135, a ADC 036, a DPF 367, promovida pela PGR, e a ADIM 5367, também promovida pela PGR. A Procuradoria-Geral da República, ela entende que não há poder de polícia sem regime jurídico único. Esse é o entendimento da PGR. Nós esperamos, nós servidores de conselhos profissionais, esperamos que o STF siga este entendimento da PGR, de que os servidores precisam de estabilidade para exercer o poder de polícia. No nosso entendimento, se o STF julga favorável ao regime jurídico único para os servidores dos conselhos profissionais, o governo vai ter que assumir os servidores, cerca de 20 mil, regidos pelo regime jurídico único. Eu ouvi muita gente falar que nós devemos ser TLT. Não existe nenhum argumento técnico para que 20 mil servidores sejam cientistas. Eu vou dar só dois. No regime seletista, tem que se recolher o FGTS, tá certo? No regime seletista, a dispensa sem motivação onera os caixas, porque o caixa público ou o caixa da entidade da autarquia, porque tem que se pagar rescisão contratual, tá certo? No regime jurídico não se recolhe FGTS. Se for exonerado o servidor, ele não tem direito a verbas rescisórias, tá certo? Portanto, tecnicamente, não se admite, seria um gasto. O RJU significa um gasto menor, uma despesa menor para a União. Por quê? Porque regido pelo RJU, o servidor só sai por falta grave, que lhe dê direito à ampla defesa no processo administrativo, por exoneração a pedido ou por aposentadoria. Só esses três.
Então, o regime jurídico único oferece para a administração pública menos encargos. Então, quem está discutindo o regime seletista para ser aplicado aos servidores não está discutindo de forma técnica. Está defendendo interesses políticos sobre isso. E eu queria chamar a atenção dos profissionais que esses interesses políticos envolvem a demissão de servidores que não coadunam com práticas políticas dentro dos conselhos profissionais. Como ser regido pelo regime seletista se eu não posso impor à administração o meu poder de polícia para dizer, olha, nós somos servidores de carreiras, vocês são cíclicos, vocês podem sair, mas nós ficamos e somos nós que respondemos também por qualquer prática ilegal. Como desobedecer uma orientação de um superior hierárquico, uma orientação manifestadamente irregular, ilegal e inconstitucional, sem ter o revestimento da Constituição me cobrindo? Não pode. Vou dar um exemplo. Como o fiscal vai negar fiscalizar um desafeto político de um conselheiro? Isso eu estou falando de todos os conselhos profissionais. Qual é a cobertura que ele vai ter para dizer, olha, isto aqui é ilegal, eu não posso fiscalizar isso, não está dentro das normas, por isso eu me recuso. Pelo regime seletista ele vai ser demitido. Tchau. Vai ficar quem obedece cegamente às orientações. Não estou dizendo que isso acontece em todos os conselhos. Estou dizendo que isso pode acontecer e eu quero alertar à sociedade e aos profissionais regulamentados que isto acontece em vários conselhos e quem exerce a profissão regulamentada sabe disso. Como é que eu vou deixar de fiscalizar uma ordem manifestadamente inconstitucional e ilegal se eu não tenho a cobertura constitucional e a cobertura da lei? São essas questões que nós precisamos discutir de forma técnica, elevar o tom da discussão, sair do tom do populismo para ir para uma questão técnica. O que é que a gente espera? A gente espera que o STF julgue de acordo com o entendimento da PGR e aplique o regime jurídico único para os servidores das autarquias de fiscalização profissional, tá certo? Queria falar sobre o relatório FOC, Fiscalização de Orientação Centralizada do TCU. O TCU fez um grande trabalho dentro dos conselhos de fiscalização profissional. Está indo para o Senado, está indo para a presidência, está indo para o Ministério Público. É uma grande contribuição. Eu acho que a PEC precisa ouvir este grande relatório. Nós entendemos que na história dos conselhos profissionais nunca houve um estudo tão aprofundado do relatório do TCU, que demonstrou o que todos os servidores de conselhos profissionais sabem. Para vocês que tomaram esse relatório como uma grande surpresa, eu queria dizer para vocês que servidores de conselhos profissionais conhecem item por item tudo que foi demonstrado no relatório do TCU, tá certo? Por isso nós confirmamos que esse relatório tem uma grande relevância, sim, para uma nova proposta de reestruturação dos conselhos profissionais, tá certo? Portanto, o relatório do TCU trouxe dados alarmantes, não é? Dados que muitas vezes demonstram um desvio de função muito grande. O órgão existe para fiscalizar, só existe para isso, e gasta 9,65, alguns 10, alguns mais, alguns menos, mas em média 9,62, salvo engano, em atividade de fiscalização profissional. Portanto, o relatório do TCU, e aí já existe esse relatório na íntegra, tem sim. Quem quiser saber mais sobre esse relatório, consulte o site da ANAF e a página no YouTube e passa a saber sobre esse relatório, tá certo? Muita gente questiona por que a OAB não está ali.
É só ler a DIN 3.027, se eu não me engano, de 2006, 2007, julgada lá em Brasília pelo STF, que conferiu a essa entidade uma característica jurídica diferente de todas as outras autarquias, tá certo? Portanto, a OAB, neste quesito, não se iguala aos conselhos profissionais, porque o STF considerou que a Constituição dá a ela um caráter diferenciado, tá certo? Mas, queridos, os conselhos não precisam de extinção, eles precisam de mudança. Os conselhos precisam ser reestruturados. A ANAF vem para contribuir com uma proposta para os conselhos profissionais, um novo modelo de governança para os conselhos profissionais. Um modelo de governança que mais ou menos se assemelha ao que propôs o decreto número 200 de 1967, mas com algumas modificações, tá certo? Eu vou apresentar esse modelo de governança no sentido de suprir a presidência da República, os congressistas, os senadores, de um modelo de governança que pode ser aplicado para que os conselhos profissionais tenham mais eficiência na sua atividade, que a sociedade reconheça como um serviço de alta relevância pública e que os profissionais regulamentados que pagam a sua anuidade reconheçam, sim, que agora está havendo um serviço relevante para a categoria, tá certo? Portanto, esse novo modelo de governança que a gente está propondo, ele modifica três pontos nessa estrutura dos conselhos profissionais. O primeiro ponto, ele institui um modelo único de funcionamento e governança através de um órgão central, um órgão que administre os conselhos profissionais. Então, o primeiro ponto de modificação do modelo que aí está para um novo modelo de governança aponta para um modelo único de funcionamento e governança. Por quê? Porque o relatório do TCU apontou isso. Apontou que os conselhos profissionais precisavam de um controle interno, primeiramente, porque o TCU não tem o papel de ser o fiscalizador dos conselhos profissionais. O TCU pode exercer o controle externo, mas apontou a falta profunda de um controle interno neste novo modelo de governança. Nessa administração central dos conselhos profissionais, nós vamos dizer quais são as funções e dentre essas funções está justamente do controle interno, justamente para se adequar ao que o TCU apontou. Então, esse novo modelo de governança, ele ataca primeiro um modelo único de funcionamento e governança. Segundo, maior controle externo. O que o relatório do TCU apontou é que o primeiro controle tem que ser do governo federal, ou dos ministérios, ou do Ministério hoje da Economia. Precisa ter esse controle externo, ou pode ser considerado interno, do governo federal. Ele precisa supervisionar os conselhos, supervisionar as atividades dos conselhos e, principalmente, aprovar o seu plano plurianual. Quem tem que fazer isso é o governo. O governo não pode deixar a cargo dos conselhos a aprovação do seu plano anual e a aprovação pelo seu Conselho Federal. O Conselho Federal tem o papel, sim, de normatizar os conselhos regionais, tem um papel fundamental dentro do sistema de conselhos profissionais, mas o governo federal deve assumir o papel de controlar, aprovar o plano plurianual, tá certo? A terceira modificação nesse modelo que aí está seria dar maior atribuição administrativa do poder de polícia para fiscalizar e apenar. Esse novo modelo único de funcionamento e governança, ele teria uma administração centralizada dos conselhos profissionais. E essa administração centralizada, ela teria algumas funções, eu vou ler aqui para vocês. Ela teria a função de administrar o sistema unificado de pessoal de todos os conselhos
e gerir o plano de cargos, carreiras e salários único para todos os conselhos, é que se implantar o RJU, tem que vir uma lei criando os cargos. Criando os cargos, nós vamos ter o plano de cargos e carreiras dos servidores públicos federais, e submetidos à Lei 8.112, e nós vamos precisar de um sistema central. Seria igual o sistema do SIAP que o MPOG, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, administra para os servidores públicos federais. Seria um sistema, mas não administrado pelo MPOG, administrado pela administração centralizada dos conselhos de fiscalização, tá certo? Outra coisa, a administração de uma ouvidoria central. Isto é de fundamental importância e é isso que apontou o TCU. Ora, se a sociedade se reportou à ouvidoria regional de um conselho profissional ou se reportou à ouvidoria federal e ela não foi atendida, ela tem a ouvidoria central dos conselhos profissionais para que aquela demanda da sociedade possa ser atendida. Uma ouvidoria central seria uma ouvidoria independente, sem ações políticas sobre ela, que atuaria sobre todos os conselhos profissionais. Também nós teríamos a administração de sistema de avaliação de desempenho dos servidores e do próprio conselho. Essa administração central, ela iria ter um sistema de avaliação de cada servidor dos conselhos profissionais via sistema e do próprio desempenho dos conselhos profissionais. O relatório do TCU apontou uma inconformidade dentro de 2 regionais de um conselho. Um conselho fez 2.000 e tantas fiscalizações e o outro, do mesmo sistema, fez mais ou menos 67 fiscalizações. O TCU apontou que tem que haver uma normatização e uma padronização para que o desempenho dos conselhos eles se equilibrem e se elevem, mas nunca uma disparidade, onde um conselho tem um excelente desempenho e um outro conselho um péssimo desempenho. Falta gestão, fiscalização e acompanhamento nessa parte, tá certo? Também, essa administração central, ela seria responsável pelo acompanhamento das metas de fiscalização. Cada conselho teria metas de fiscalização, o departamento de fiscalização teria metas de fiscalização e essa administração central controlaria esta meta de fiscalização e o desempenho, tá certo? A implantação de qualificação dos fiscais, regras para dedicação exclusiva e incentivo à formação na área que fiscaliza. Precisamos qualificar mais os agentes de fiscalização e os servidores de uma maneira geral. Nós precisamos normatizar, nós precisamos criar um padrão de fiscalização dos conselhos profissionais. Para isso, nós precisamos qualificar os agentes profissionais. Investimento em qualificação dos agentes profissionais, pelo relatório do TCU, quase zero. Elevar a qualificação desses agentes fiscais e dos servidores de uma maneira geral, dando-lhes oportunidade de fazer uma pós-graduação, um mestrado, uma pós-graduação na área que ele trabalha. Uma outra coisa é que os conselhos precisam normatizar a regra da dedicação exclusiva. Existem, por exemplo, enfermeiros que são enfermeiros fiscais e alguns CORENs dão a eles a oportunidade da dedicação exclusiva, colocando sobre o seu salário 30%. Outros conselhos permitem que o profissional, o agente de fiscalização, seja profissional da área e fiscalize ao mesmo tempo. E outros conselhos nem exigem que o fiscal seja profissional da área para fiscalizar. Esta é uma grande discussão que tem que ser debatida. Quantos entendem que para fiscalizar um profissional, este fiscal precisa ser profissional da área? Ora, se não é, cabe aos conselhos darem todo o incentivo para que essa pessoa busque a formação na área para se qualificar mais ainda enquanto agente fiscal.
Entendemos também que os conselhos profissionais têm que abrir concurso público para agentes fiscais formados na área. São fiscais médicos, fiscais contadores, fiscais enfermeiros, fiscais engenheiros, e assim nós vamos poder dar uma fiscalização mais técnica. Claro que os agentes fiscais que não são formados na área têm todo um escopo que ele é obrigado a exigir do profissional, fazendo com que esse profissional se submeta às regras. Mas a discussão em torno desse ponto é uma bela discussão e, de fato, com a implantação da administração centralizada dos conselhos profissionais, a gente vai ter que discutir esse assunto, tá certo? Uma outra coisa, a consecução de auditoria administrativa financeira em cada conselho. O TCU apontou que tem que ter auditoria financeira administrativa nos conselhos. E só quem pode fazer isso, e aqui eu considero que se existe uma administração centralizada, e essa administração ela vai fazer a auditoria nos conselhos profissionais, tanto nos federais quanto nos regionais, eu entendo que esta é uma auditoria interna. Há uma discussão se essa seria uma auditoria externa ou interna, mas este órgão central faz uma auditoria interna. A cada ano, ele acompanha a aplicação dos recursos, o plano plurianual, a meta de desempenho, se o conselho está acima da sua meta estabelecida para o ano, se está abaixo da sua meta, se está cumprindo o plano plurianual, e de ano em ano a administração centralizada ela faz uma auditoria em todos os conselhos regionais e federais. Aliás, a proposta do TCU é que cada sistema seja um sistema único. Não existe regionais independentes. É um sistema Confea-CREAS, sistemas Confesse-Cresces, um sistema único, atuando nos regionais também, com a central, sempre o Conselho Federal lá em Brasília, tá certo? Essas são algumas atribuições do órgão centralizado de administração dos conselhos, tá certo? Existem alguns outros pontos que eu queria destacar, que seria o seguinte: essa administração centralizada é ela que municia o governo federal todo ano com os relatórios sobre os conselhos profissionais. Essa administração centralizada se reporta diretamente ao ministro de Estado, passa para ele o relatório. Dessa forma, não estaria sobre a incumbência do ministro diretamente administrar as autarquias, mesmo porque a proposta é ter independência administrativa financeira. Portanto, ela, de fato, ela municiaria o Ministério de relatórios, e a partir dos relatórios, de uma visão geral dos conselhos profissionais, o ministro de Estado tomaria providências para que se adeque aos conselhos que estariam fora dessa nova proposta, desse novo modelo de governança, tá certo? Um outro ponto muito importante é que os conselhos profissionais eles precisam ter advogado e controlador concursado. Cada conselho regional, a depender do número de servidores, teria que ter um ou mais controladores, um ou mais advogados concursados. Esses controladores, esses advogados, eles seriam contratados por concurso público, treinados nos ministérios, treinados também na administração centralizada dos conselhos, e estariam subordinados diretamente ao ministro e à administração centralizada. Ele não estaria subordinado diretamente aos conselheiros, mas ele estaria subordinado diretamente ao ministro de Estado, de forma que fosse dele a responsabilidade da administração dos conselhos, da gestão administrativa e financeira dos conselhos profissionais. Portanto, ele deve submissão
à Constituição em primeiro lugar, ao Ministério, governo, né, a administração direta e a administração centralizada. Esse controlador e esse advogado, ou controladores e advogados, eles teriam um papel fundamental no assessoramento dos conselheiros. Os conselheiros, como eles são formados na sua área profissional, é um médico, é um engenheiro, não tem expertise ou tanta expertise na área da administração pública. São esses profissionais que iriam assessorar diretamente os gestores de conselhos, os conselheiros, sem prejuízo, na verdade, dos conselheiros nomearem outros, porque a depender do número de servidores, um assessor, 2, 3, 4, não dá conta do tamanho do serviço, sabendo que podem contratar assessores, mas existe o assessor concursado, direto do Ministério, treinado pelo Ministério, submisso ao Ministério, que vai responder por tudo que aconteça dentro dos conselhos. A gestão dos conselheiros, e a gente entende que da forma que foi pensado os conselhos, de fato, sobrecarregou a gestão dos conselheiros, porque os conselheiros, eles são profissionais da área, e muitos deles, como são cargos honoríficos, eles não recebem para estar nos conselhos. O que é que vai acontecer? Ele tem que estar no conselho, ao mesmo tempo que ele tem que sobreviver desempenhando a sua atividade profissional. Portanto, se ele não tiver um assessoramento, de fato ele pode incorrer em improbidade administrativa, e dessa forma essa nova proposta desincumbe os conselheiros de algumas atividades na gestão dos conselhos, mesmo porque, implantando o regime jurídico único, algumas atribuições vão ser tiradas naturalmente, por consequência natural. Por exemplo, com o regime jurídico único e a criação dos cargos por lei e do plano de carreiras dos servidores de conselhos profissionais, não vai haver acordo coletivo. O gestor da autarquia não vai precisar sentar com os servidores para discutir acordo coletivo, aumentos salariais, porque vem do governo central, e outras questões que envolvem aí funções diretamente, tá certo? Seria uma consequência natural, tá certo? Desincumbiria os conselheiros, e eles, de fato, se concentrariam no julgamento dos processos éticos, porque ninguém sabe mais da profissão se não for os seus profissionais. Os seus profissionais conhecem profundamente em que um médico errou disciplinarmente, eticamente, que um contador errou, em que um enfermeiro errou. Portanto, são os seus pares que devem julgá-los de fato, tá certo? É o segundo ponto. Maior controle externo. De cara, eu já diria que o TCU apontou que o recolhimento, que os conselhos profissionais deveriam ser submetidos à Lei 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma outra coisa que se discute muito é se, implantando os conselhos, estando submissos à Lei 101 de 2000, se o pagamento das anuidades deveria ser recolhida via GRU direto para a União. Essa é uma discussão que precisa ser aprofundada. Nós entendemos que o pagamento das anuidades direto para os conselhos, mas com a submissão ao Plano Plurianual, a Lei de Responsabilidade Fiscal, não é incompatível, mas isso é uma discussão técnica e jurídica que precisa ser aprofundada lá no Congresso. Mas, no mais, um controle dos ministérios é o que o TCU está pedindo, tá certo? Muito se falou num fundo de assistência ao profissional regulamentado. Muito se discutiu, vi muita discussão na internet. Eu acho que essa seria a hora de se discutir se parte do percentual das anuidades poderia ir para um fundo para os profissionais regulamentados e para quê? Para ser a sua atividade profissional por doença. A regra seria muito simples, é só uma sugestão, essa não é a posição da ANAF, tá certo? Mas, como sugestão, se o profissional recolhe o seu INSS e ele está recebendo do INSS o seu seguro doença, ele também receberia do Fundo de Assistência ao Profissional Regulamentado
um plus a mais, um valor a mais para compensar a perda se eles tivessem atividade profissional, tá certo? Vamos avançar aqui. O terceiro ponto e o último ponto dos conselhos profissionais que eu quero abordar nessa live seria maior atribuição administrativa do poder de polícia para fiscalizar e apenar. Dentro dessa modificação, os conselhos profissionais não precisam ser privatizados, pelo contrário, precisa-se que aumente o seu poder de polícia, porque todo mundo sabe que o judiciário não dá conta de tudo. Todo mundo sabe que a polícia civil, a polícia militar, a polícia federal não dá conta de tudo. Todo mundo sabe que o Ministério Público não dá conta de tudo. Por isso, os conselhos profissionais precisavam primeiro regular o seu poder de polícia. Porque existem alguns conselhos profissionais que podem combater o exercício ilegal da profissão e outros que não podem. E esta regra precisa ser normatizada. Os conselhos profissionais precisam exercer o seu papel de polícia para fiscalizar o exercício ilegal da profissão. Vou dar um exemplo. O conselho de farmácia pode chegar numa farmácia irregular e lacrar a farmácia. Ela pode fazer isso. Já o fiscal de um outro conselho não pode, por exemplo, se eu que sou fiscal do CRES encontro uma imobiliária irregular, eu posso chamar o apoio policial, mas eu não tenho, dentro da minha norma, dentro da lei criadora da regulação dos corretores de imóveis, o fiscal não tem essa competência, apesar de ter o poder de polícia, mas ele não tem a competência de chamar a polícia, pedir que se retirem as pessoas que ali estão, porque ninguém é corretor de imóveis e a empresa não é registrada, portanto está no exercício ilegal da profissão, e precisa ser fechada e lacrada até ordem, até regularização da situação administrativamente ou ordem judicial. Então, é atribuído aos conselhos profissionais, redistribuído de forma que todos os agentes de fiscalização possam exercer agora o seu poder de polícia de fato e de direito. O profissional regulamentado ele tem o direito de ser defendido contra o exercício ilegal da profissão. E eu preciso mostrar para ele que nós temos sim o poder de polícia, com a autoridade policial, solicitando a autoridade policial que nos acompanhe, fechar e lacrar aquele estabelecimento. Uma outra coisa, os conselhos profissionais precisam de lei que ampare a imposição de multa em favor da vítima, em favor de quem procurou o conselho profissional. Porque as multas são impostas aos profissionais e geralmente em favor do conselho. E a sociedade, quando procura um conselho profissional, ela quer a sua demanda atendida. Se a minha demanda foi reparada administrativamente ou reparada via ação penal, ação do Ministério Público, para a sociedade, no nosso entendimento, pouco importa. O que importa é a sua demanda ser atendida. Portanto, tem um profissional que lesou um cidadão, e esse cidadão procura o conselho profissional chama esse profissional e ali aplica uma sanção administrativa de forma que ele repare a vítima. E se ele reparou a vítima, atendeu, se a imposição da penalidade atendeu a sociedade, acabou. No nosso entendimento, a sociedade foi atendida, ela está satisfeita com o desempenho e a função do conselho profissional. Tudo isso é para ser discutido, nem tudo que eu falei é uma posição clara da ANAF, a gente precisa debater outras questões, mas aqui eu estou expondo quais são as minhas sensações com tudo isso, tá certo? Quero dizer que nós precisamos da força do agente fiscal, ele precisa vir integrar essa força da ANAF, porque juntos podemos ser muito fortes. Imagina uma associação que procure aí o governo federal representando 5.000 agentes de fiscalização profissional, tá certo? Deixa eu ver aqui se tem algumas perguntas. O governo quer extinguir alguns conselhos. Como ficaria a situação dos servidores do patrimônio físico? Excelente pergunta. Sociedade, profissionais regulamentados, entendam que nós prestamos concurso para autarquia pública. Eu não posso perder o meu direito. Você não pode tirar esse direito de mim.
Você não pode simplesmente dizer para um servidor que passou em concurso público que ele agora pode ser demitido. Eu fiz concurso público e nós fizemos porque se tratava de uma autarquia pública e que nós buscávamos estabilidade. É por isso que nós dedicamos parte da nossa vida deixando de jogar bola, deixando de praticar esporte, deixando de estar com a nossa família para nos dedicarmos ao estudo, para que nós pudéssemos galgar um cargo na administração pública. Portanto, você não pode simplesmente amanhã dizer: o concurso que você fez não é válido não foi para uma autarquia pública não, agora você pode ser demitido. Calma, presidência da República, calma, profissionais. Se alguns conselhos forem extintos, os servidores vão ser alocados para a administração central. Aliás, a administração central pode ser criada com os recursos humanos dos conselhos extintos e com os recursos físicos. Os conselhos profissionais não devem ser extintos, alguns conselhos que não atendam aqueles critérios da PEC, os seus servidores não podem ser demitidos. Nós estamos aqui fazendo aqui um apelo e esperamos que a nossa posição chegue ao governo federal. Nós temos os servidores, caso o conselho seja extinto, certo? Esses servidores seriam treinados para eles serem os ocupantes da administração central dos conselhos, e o patrimônio físico dessas entidades também faria parte da administração central dos conselhos. Portanto, quando se tratar de emprego de alguém, de um pai de família, de uma mãe de família, pera lá. Não vamos com tanta sede ao pote, vamos pensar, cadê a segurança jurídica disso? E se agora nós, servidores de conselhos, diante dessa insegurança, resolvêssemos parar tudo, como é que ficaria? Nós estamos tentando agir aqui de forma técnica, mas estamos discutindo sobre empregos de pais e mães de famílias que se dedicaram para estar dentro de uma autarquia pública. Não se discute isso com uma visão inconsequente de que extingue e os servidores são demitidos. Que negócio é esse? Desconhecida que ela seja, por mais pequena que ela seja, você não pode discutir inconsequentemente a demissão de servidores dessa forma. Dessa forma, nós não vamos aceitar. Estamos pedindo um diálogo com o governo federal. A gente tem uma solução, sim, precisamos, por favor, nos ouça. Nós precisamos ser ouvidos. Nós criaríamos a administração central com esses servidores dessa possível extinção, que nós somos contra, totalmente contra, e a destinação desse patrimônio físico também seria para congregar a administração centralizada dos conselhos profissionais, tá certo? Se o STF julgar, isso mandaram para mim, tá? No particular. Se o STF julgar que só quem exerce o poder de polícia, no caso os fiscais, é que serão RJU, o que pode acontecer? Olha, regime misto não existe. Ou é seletista ou é RJU. Está mais para RJU por causa do poder de polícia e de ser uma autarquia de fiscalização profissional. Não existe regime misto, uma parte seletista, uma parte RJU. O que pode acontecer é, todos são RJU, tá? Tanto servidores administrativos quanto agentes fiscais, todos são RJU, desculpe. Mas no plano de cargos e salários e carreira e na criação dos cargos, podem colocar alguns cargos em extinção. Se colocar em extinção, o servidor não perde o seu cargo. Aquele servidor só perde o seu cargo se for por exoneração a pedido dele, não tem mais interesse, passou em outro concurso, abriu empresa e etc. Exoneração a pedido, aposentadoria ou demissão, exoneração via processo administrativo. Falta grave que enseje um processo administrativo, que enseje a sanção de exoneração. Fora isso,
não há possibilidade de um cargo da administração pública, de um servidor ocupante de um cargo extinto, ser demitido, tá certo? Isso poderia acontecer, mas a tendência é que o RJU seja aplicado para todos os servidores de carreira, todos os servidores dos conselhos profissionais, porque o poder de polícia é da autarquia, exercida pelos seus servidores, tá certo? A Flávio Milano está dizendo: essas autarquias precisam de mudanças e não de extinção. Perfeito, Flávio, muito bom. Ana Torres está dizendo exatamente o sistema único, concordo, maravilha. Essa nossa posição, Ana, tem que chegar no governo federal e nos deputados federais e nos senadores para que a gente apresente a nossa proposta. Antônio Tibúrcio está dizendo: hoje a gestão administrativa e financeira é descentralizada, cabendo a cada regional a sua administração. Marli Caldeirão está dizendo: excelente explanação do senhor Marcos. Obrigado, Marli, agradeço, tá certo? Agradeço a confiança, mas é uma grande responsabilidade representar aqui a ANAF, tá certo? Mário Cerqueira está dizendo: poder de polícia é algo discutível, pois existem a PM, a PC, a Visa e a PF. Veja, Mário, o poder de polícia não seria para eu exercer diretamente, mesmo porque fiscal do Cresce não tem colete à prova de bala e não porta armas, tá certo? Fiscais de conselhos profissionais. Portanto, na verdade, ele chama o apoio policial para ele lacrar o estabelecimento ou conduzir a polícia, conduzir o exercício legal para a delegacia, tá certo? Deixa eu ver algumas perguntas aqui que podem ser formuladas, tá certo? Eu proponho, então, encerrar a transmissão ao vivo, agradecendo aqui as páginas que me convidaram, aos administradores da página. Obrigado pela confiança, porque a página Profissões Regulamentadas tem uma amplitude muito grande. E a página Servidores de Conselhos Profissionais é a maior página, eu tenho visto e acompanhado, a maior página sobre servidores de conselhos profissionais e conselhos profissionais. Eu quero agradecer essa confiança, quero agradecer à minha diretoria e aos associados da ANAF. Por favor, fiscais, entrem no site www.anafnacional.com.br, faça o seu cadastro, se filie à ANAF, porque nós precisamos mostrar força.